essa polêmica não acabou. Infelizmente, existe uma divergência jurídica, o que é compreensível, porque nem todos os advogados estão acostumados a lidar com o procedimento administrativo. Já expliquei a vocês a respeito do histórico da formação jurídica dos principais profissionais que estão hoje atuando em direito de imigração. E, infelizmente, as evidências mostram que muitos desses profissionais dão as informações nos núcleos de comunicação baseado nas circunstâncias que vão vendo por aí e não na efetiva atividade profissional. Vou dar um exemplo aqui. O Áureo Lucas está aqui na live. Acabou de me mandar um vídeo de uma advogada que tem 24 mil visualizações, falando que não é possível fazer a troca da CPLP pelo procedimento administrativo. Eu vou voltar a dizer que o que confere a possibilidade é o próprio CPA. Então, eu estou lendo aqui o artigo 68, tá? Perdão, 68, que eu vou ler? Sim. Dos interessados do procedimento, tá? Capacidade procedimental dos particulares. O que é o CPA? É o Código de Procedimento Administrativo, que regula as relações entre o particular e a administração pública. Temos que a AIMA é um órgão de extensão do Ministério de Relações Internas, tá? Então, da administração interna do governo é um órgão do executivo português. E as relações que são reguladas pelo CPA. É claro que existem normas decorrentes da lei de imigração, mas como você realiza o ato em si? O ato em si, ele tem que estar baseado no CPA. Como eu acabei de dizer, é o que regula a relação do particular com o Estado. Então, eu venho aqui. Capacidade procedimental dos particulares, artigo 67. Os particulares, somos nós, têm o direito de intervir pessoalmente no procedimento administrativo ou de nele se fazer representar ou assistir através de um mandatário. A capacidade de intervenção no procedimento, salvo disposição especial, tem por base e por medida a capacidade de exercício dos direitos segundo a lei civil, a qual também é aplicável no suprimento da incapacidade. Então, vamos lá. Legitimidade processual. Tem legitimidade para iniciar o procedimento ou para nele se constituírem como interessados os titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ônus, sugestão no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as associações para defender interesses coletivos e proceder à defesa coletiva de interesses individuais dos quais seus associados que caibam no âmbito de seus respectivos fins. Dentre ele está aqui. No inciso A, está dizendo os cidadãos do gozo de seus direitos civis e políticos e os demais eleitores recenseados no território português. Tem ainda legitimidade. Cadê? Relações de consumo, bem e serviço, bem patrimonial, garantias de imparcialidade. Aí tem as outras opções. Vamos lá. Relação jurídica. E tem uma coisa interessante aqui que é importante lembrar. Sempre que um procedimento administrativo se possa iniciar ou desenvolver através de um balcão eletrônico, este deve designadamente proporcionar. Aí tem todas as especificações do artigo. Meios de consulta, meio de pagamento, informação completa, endereço de contato, uma série de coisas. Eu pergunto para vocês o seguinte, e também está no artigo 61. No artigo 60, a gente fala sobre a cooperação e boa-fé procedimental. No caso da participação do procedimento, os órgãos da administração pública e os interessados devem cooperar entre si, com vista à fixação rigorosa dos pressupostos de decisão e obtenção de decisões legais e justas. Os interessados devem concorrer para a economia dos meios de realização de diligências instrutórias e para a tomada de decisão num prazo razoável, abstendo-se de requerer diligências inúteis e de recorrer a expedientes dilatórios. Resumindo, sim, já consegui, eu vi de Portugal. Agora, tá fazendo uma pergunta aqui. Dever de celeridade, também está no artigo 59. Princípio do inquisitório. Princípios da adequação procedimental. Isso é o mais relevante aqui. Por quê? O que as pessoas dizem, se a gente for... Deixa eu colocar aqui um título. Polêmicas
sobre a troca. Eu quero fazer um histórico aqui, que é a seguinte, pessoal. Não sei se vocês lembram, há cerca de 6 meses atrás, quando eu já vinha levantando a ideia de que era possível fazer a troca de residência CPLP, as pessoas, muitos juristas, diziam que não era possível. E o argumento principal é que não existia interesse de agir. Por quê? Porque entendiam que a residência CPLP era uma residência como outra qualquer. E eu já dizia que era possível fazer a troca. Se você pegasse o telefone e ligasse para o serviço de atendimento da AIMA, então CEF, você não conseguia fazer a troca em função de eles dizerem pelo telefone que não era possível fazer o agendamento porque você tinha uma residência válida. Essa afirmação era errônea, falaciosa. E se você vai a um diretor da AIMA e diz que o atendimento é esse, já existiam procedimentos internos para corrigir a fala do atendente. Por que era possível fazer a troca? Porque eu posso transmutar de artigos, eu posso transitar de um artigo para o outro. Só que eu já venho falando isso há meses e os demais advogados diziam que não era possível. A partir do momento que as CPLPs venceram, os agendamentos conseguiram, então, serem marcados, eles começaram a afirmar, sim, é possível a troca, através daqueles artigos que são os artigos de consenso. Mas até os artigos de consenso não eram consenso há 6 meses atrás, e agora passaram a ser. E por que passaram a ser artigos de consenso? Porque eles começaram a ver na internet várias pessoas com a troca da residência pelos artigos de consenso, então ficava feio dizer que não era possível trocar. Então agora existem várias pessoas que vêm na internet falar sobre as hipóteses 90, 91, 92, 122K, os 122 que são por situações de doença e os 122 que são por continuidade do estudo, etc, etc. Tudo isso a gente já sabe. E o artigo 15, que é o mais eleito de todos em relação à facilidade, porque é quando você tem que falar pela lei 36 ao invés de ser pela lei 23, ok? Agora tem um detalhe que é muito importante. A gente tem que olhar a regularidade da Constituição. A gente tem que olhar que o artigo 88 e 89, ele tem uma base no artigo 77. E para você fazer essa construção jurídica, primeiro é necessário que você entenda de direito constitucional, direito administrativo e lei de imigração. Fazer essa construção jurídica com base só naquele cara crachá, que é você pegar o documento da pessoa, ver se ela se encaixa em algum dos artigos, ligar para o CEF, fazer a marcação e acompanhar, isso é o que a maioria dos advogados faz. Agora, fazer um procedimento administrativo e, eventualmente, ter que trabalhar com ele através do tribunal administrativo, para isso é preciso ter uma robustez maior em termos de conteúdo jurídico. A verdade é essa. Então, assim, eu gostaria de criar um debate entre advogados. Eu faço um convite para que nós nos reunamos numa convenção, ok? Pode ser online, um debate online, em que os advogados venham conversar comigo e deem os seus argumentos de por que não é possível usar o CPA nesse processo. Gostaria de entender. Por quê? Se a gente for olhar o 88 e 89... à exceção da existência prévia de um título de residência, a manifestação de interesse nasce a partir do direito da pessoa contribuir em Portugal, ter um emprego em Portugal, ter uma residência válida, um contrato de arrendamento ou um contrato de comodato, ou até um termo de responsabilidade por outro português que se responsabiliza financeiramente por ela em termos de residência. Tudo isso está dentro do 77. E uma vez que eu estou trabalhando em Portugal, contribuo para Portugal, não tenho dívida ativa nas finanças, não tenho dívida ativa na segurança social, tenho meu emprego, contrato efetivo, contrato a termo, não interessa. Por que eu não me encaixo no 77? E se eu me encaixo no 77, à exceção do visto, eu tenho que olhar o seguinte: eu já estive na manifestação de interesse. O Estado não cumpriu o seu dever de tratar a minha manifestação em tempo. Me induziu em erro, fazendo com que eu trocasse a minha residência CPLP. Depois não me dá uma solução para renovação da minha residência, porque quando o portal saiu, as informações da ACM
que é o Alto Comissariado das Imigrações, se vocês olharem esse documento, ele tem aqui no meu Instagram em algum lugar, ele dizia o seguinte: o processo vai ser válido por 1 ano e vai ser renovável por mais 2 períodos de 2 anos. Isso é muito importante você entender. Então, olha, a maioria das CPLPs caíram no esquecimento. E a gente tem o quê? Uma prorrogação. O próprio e-mail da AIMA, vai lá consultar o seu e-mail. Ele diz que a prorrogação vai ser válida para todos os entes públicos. É o que diz no e-mail de prorrogação. Vou ver se eu consigo achar um aqui para ler o texto para vocês em extensão, para vocês perceberem a polêmica. Ok? Olha, uma outra coisa que é importante... O mundo é dos ousados. É preciso ousadia para você defender uma tese jurídica. E eu gostaria, sabe, que quem se manifestasse, um juiz do Tribunal Administrativo, que falasse o seguinte: o que essa advogada está dizendo é que você deve proteger o cidadão a partir dos direitos constitucionais, os direitos garantidos pela própria lei do imigrante e os direitos do CPA, inclusive com relação a prazos. Eu venho fazer uma cobertura lá do 82.7. Existem pessoas, recebi mensagem hoje, que estão há 8 meses esperando o título de residência. Já fizeram a renovação. Existem pessoas que fizeram a renovação no antigo CEF, não receberam nenhuma comunicação de falha, ou seja, não é por uma investigação, não faltam documentos, é simplesmente por uma morosidade, um atraso. A lei fala assim. Deixa eu pegar aqui o 82.7. Para vocês saberem sobre o que eu tô falando, tá? É muito importante a gente saber debater. E para a gente saber debater, a gente tem que conhecer os dispositivos legais. Na falta de decisão no prazo previsto no número anterior, que é o prazo de renovação, tá? O item 6 fala em 60 dias. Por causa não imputável ao requerente, o pedido entende-se como deferido, sendo a emissão do título de residência imediata. Então, se você pega esse artigo aqui, você que está com a residência atrasada, pessoas que estão aqui já fizeram a renovação no IRN, inclusive, e também fizeram a renovação através do antigo CEF. Tá com a residência atrasada. Passou 60 dias. Doutora, eu posso instaurar um processo no Tribunal Administrativo forçando o CEF a me dar imediatamente uma residência? Pode, porque se não pode, eu pego aqui o 82, inciso 7 e rasgo. Perceberam? Só que se você for falar com alguns advogados, o que é que eles vão dizer? Tem que aguardar, tá atrasado. Então, por que existe a lei? Para proteger o cidadão e na hora do advogado ter que executar aquilo que é o seu ofício, que não tem a ver com a atividade de ir lá na AIMA, tirar a fotinha, acompanhar você e preencher um formulário, ele fala que não é para você fazer isso. Advogado existe para abrir processo. Advogado existe para jurisdicionar. Advogado não existe para fazer cara crachá em lei. Olha, tá aqui, preenchi o formulário para você, marquei a consulta, vou te acompanhar e nada mais. Quando tem um problema faz o quê? Cruza os braços e fala, espera? Porque é isso que está acontecendo. Eu não consigo entender. Olha, rogo aos meus colegas de profissão para que sejam audazes. Peguem o CPA, peguem a lei de imigração, peguem a Constituição e vai bater na porta do Tribunal Administrativo. Façam os seus procedimentos administrativos junto à AIMA, junto ao IRN, porque isso, a nossa inércia em não tratar isso com a devida seriedade e severidade é o que tem causado essa pasmaceira, essa inércia do Estado em executar aquilo que é um procedimento dele, obrigatório. E sabe por quê? A gente paga imposto. E é através do imposto que pagam-se os salários. Então, se eu estou pagando o salário ao órgão, o funcionário está recebendo e eu não estou recebendo a minha contrapartida em serviços, tem alguma coisa errada. Então, eu não posso aceitar, primeiro, que a gente volte para a fila da manifestação. Existem pessoas repetindo esse absurdo. Voltar para a fila da manifestação? Faz sentido isso? Algum? Em termos jurídicos, eu estou falando em termos jurídicos. Veja bem, termos jurídicos. Eu moro em Portugal desde 2021. Fiz a manifestação de interesse por aconselhamento de órgãos do Estado. Inclusive, quem vem com visto de estudante também foi aconselhado a mudar pela CPLP. Ok? Fiquemos com essa informação. Pago impostos desde 2021.
trabalho aqui, tenho contrato, pago arrendamento, caro pra caramba, porque cada vez que passa um ano de contrato, que é quando o senhorio só faz contrato de um ano, vem lá, aumenta 150, 200, até 300 euros de aumento de um arrendamento. E agora, para obter uma residência, eu tenho que voltar para a fila, fazer uma nova manifestação porque a minha foi cancelada? Que história é essa? Ou pior, olha, vai lá, resgata a sua, porque também tem esse mecanismo de resgate, tá, gente? Fiquem atentos. Se vocês conseguirem... Eu não acho que tem que resgatar, não, tá? Eu acho que você tem que pegar a sua Constituição atual, ou seja, todo o seu arcabouço de provas de que você mantém as condições da primeira manifestação, ou se mudou do 88 por 89 e vice-versa, mas que você mantém naquela mesma circunstância. Trabalho, pago impostos, não tenho nenhuma dívida nem segurança social nem finanças, tenho como comprovar minha subsistência e o meu alojamento. Não pratiquei nenhum crime previsto em lei que seja obstáculo para a residência, portanto me encaixei no artigo 77, exceção de que eu não vim com visto prévio. Tá com essas circunstâncias todas? Obedeceu a legislação em relação ao que é na residência regular obrigatória? Ok, então você vai fazer o seu procedimento administrativo porque é o que te garante a lei. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, com base no que? Se eu estou esfregando o CPA, a Constituição e a própria Lei 23/2007 na cara da justiça, como é que pode dizer que não é possível a troca? Eu faço esse desafio. Me dê o argumento jurídico. Gostaria muito que nós nos reuníssemos enquanto causídicos, juristas, para debater esse tema num fórum, e aí vocês digam para mim que só é possível através daqueles outros artigos porque a residência é mediante agendamento. Olha, se vocês forem olhar na legislação, eu vou voltar. Eu vou voltar lá no 88 e no 89. Saibam que é possível o direito de petição em pessoa, indo até o órgão. A própria lei garante isso. E em situações de urgência, que a lei também garante. Eu gostaria muito que vocês lembrassem que existe uma coisa chamada tutela antecipada. Por quê? Pessoas que estão em situação de iminente desemprego, porque os contratos só serão renovados mediante uma residência válida. Porque se essas pessoas que conseguiram um emprego depois da CPLP, é porque os antigos empregadores não aceitavam a manifestação de interesse. Então, retomar a manifestação equivale a ficar desempregado. Então, eu pergunto a esses juristas, aonde vocês guardaram a tutela antecipada, que está lá como base do processo civil, e também tem aqui no CPA. Vocês fizeram o que com essa norma? Rasgaram? Engoliram? É impossível a gente falar de pessoas que trabalham com direito civil, trabalham com direito de imigração e elas esquecerem o que é a base da legislação para todas essas tratativas. Eu tô assim, bastante, como é que se diz? Inflamada com esse tema, porque quem fala isso? Brasileiros. Fizeram faculdade aonde? No Brasil. E a maioria deles, possivelmente, é da minha ordem temporal. Alguns com mais, outros com menos. Então, eu presumo que tiveram a mesma formação que eu. Portanto, passaram pelas mesmas matérias que hoje a gente pode utilizar porque elas são análogas à matéria portuguesa e se muitos deles fizeram, como eu, mestrado e cursos de pós-graduação em Portugal, fizeram uma revisão desses institutos. E o que vocês fazem com ele? Eu pergunto, olha, a vocês, e se não for eu a perguntar, quem assistir esse tipo de matéria, coloca no comentário desse advogado, doutor, o que eu faço com a tutela antecipada? Por que eu não posso usar o CPA neste caso? O que eu faço com o direito de igualdade resguardado pela Constituição, inclusive para os imigrantes? Por que o senhor não pode usar esse dispositivo legal no meu caso? Qual é o argumento jurídico? Se a própria lei de imigração diz que é possível você entregar uma petição em mão, ou seja, diretamente ao órgão. Gostaria de entender. O senhor pode me refutar juridicamente de onde vem essa negativa? Encerro, ok? Porque tudo isso ia acabar se viesse um juiz do tribunal administrativo dizer aquilo que eu digo. Mas quem diz sou eu, né? É como se eu não valesse nada. É só mais uma advogada fazendo aí alarde, barulho, porque ela quer aparecer. Não, eu não quero aparecer. Eu quero fazer cumprir a lei.
Só isso. Então, se por acaso vier um argumento jurídico para calar a minha boca, eu venho aqui a público e falo assim, eu estou completamente errada. Só que o argumento jurídico que eu uso é a Constituição, o CPA, a Lei de Imigração e os princípios gerais de direito. Se nada disso vale, nós não vivemos num Estado democrático de direito, ok? Aquilo que são os direitos fundamentais, que são resguardados pela Constituição, a gente joga fora e vivemos numa barbárie, ok? E não precisa de advogado para nada, porque os órgãos fazem o que querem. Percebem isso? Aliás, não precisa nem de norma, se a norma é o tempo todo desobedecida. Concordam? Por que existe o 82.7 se a ANMA e o IRN podem ficar 8 meses para entregar um título de residência para mim? Ué, eu me pergunto isso. Se não existe prazo, o que eu tô fazendo com 82.7? Eu simplesmente, jogo ele fora? Isso é uma lei nacional. Ok? E para mudar essa lei, falar assim, olha, desculpa, o órgão tá com muito problema, apesar de quase 2 anos a gente estar nessa história de que muda, não muda, muda, não muda, ANMA, cria, não cria. Lembre-se de vocês quando essa história começou, com o assassinato do ucraniano, né? Mas ok, vamos lá. Se o órgão não tinha condições de fazer a alteração, por que fez? É o particular que tem que pagar pela falta de organização do Estado? O Tribunal Administrativo não está aí para resguardar e obrigar o Estado a cumprir os procedimentos administrativos de eficiência, boa-fé, celeridade. Isso tudo não foi a doutora Priscila que inventou, está na legislação. Quem tiver curiosidade, pega o CPA. Qual é a lei do CPA? Vou dizer, só você entrar na Assembleia, no portal do Diário da República, tá bom? E você vai lá e procura a lei do procedimento administrativo. O número, se você colocar Código de Procedimento Administrativo, já vai aparecer. Essa lei, ela está hoje, se eu voltar aqui, tirar o artigo 4, Conferência Procedimental, não. É o Decreto-Lei 4 de 2015, ou seja, ele existe há aproximadamente 19 anos. Se eu pego esse procedimento aqui, que existe há 19 anos, e falo que ele não vale de nada, porque tem uma meia dúzia, ou sei lá, uma dúzia de advogados dizendo em mídias sociais que o Código de Procedimento Administrativo não é um instrumento para as relações entre o particular e o cidadão, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que eu vendo todos os meus imóveis e vou embora para Sibéria, porque eu não quero mais viver da advocacia, já que eu não sei fazer nada. Percebem o que eu quero dizer? Isso é muito importante, gente. Olha, eu não quero, de forma alguma, manchar o nome desses advogados. Não é a minha intenção. E nem é fazer uma situação de eu contra todos. Não é isso. Porque eu também entendo a falta de ousadia. As teses jurídicas, elas são construídas por mentes que pensam direito. E existem tantos outros advogados que, após um jurista construir uma tese jurídica e essa tese levar a jurisprudências favoráveis, copiam essa tese e utilizam nos seus recursos e na sua via de atuação na advocacia. São poucos os juristas criadores de tese. Essa é a verdade. O problema não é as pessoas não criarem as teses. O problema é as pessoas refutarem com palavras falaciosas as teses válidas, porque elas estão com a validade em quê? Na Constituição, no CPA, na Lei de Imigração. Entendo também essa falta de ousadia. Ok. Quando as coisas começarem a acontecer, vocês vão mudar de opinião. Isso não tem a menor dúvida. A questão não é essa. A questão é, não ensinem errado as pessoas. Ok? Tem gente que fala assim, olha, para você trocar a CPLP, você precisa fazer primeiro o cancelamento. Não é assim. Não saia cancelando a sua CPLP. O momento de você fazer o cancelamento é lá no dia de você fazer a recolha da sua biometria e a foto. E isso faz parte também de um ato procedimental administrativo em que você tem que fazer a renúncia do título. Percebem isso? São textos e subtextos que as pessoas... Infelizmente, é o dia de hoje. Antigamente, gente, agora é o momento de desabafo. Antigamente, um advogado,
ele tinha o quê? A consulta da jurisprudência que estava nos tribunais, as revistas jurídicas, ok? Para poder ir à doutrina. E com base nisso, ele dava os seus pareceres. O que tem acontecido hoje? Vem um advogado falar na internet. Na corrida por clientes, likes, uma maior divulgação do seu trabalho, você talvez se sinta ameaçado pelo outro profissional e você tem que falar sobre aquele conteúdo. E fala assim, é robustez técnica necessária. Ou você vai ser um papagaio de pirata, repetir aquilo que todos os outros dizem, ou você vai ser aquele que é um inseguro, né? Olha, depois que o negócio já estiver bastante massificado, eu vou lá e dar a minha opinião como se eu tivesse descoberto a pólvora. Cuidado! Isso é uma coisa da urgência dos dias atuais. A mídia social, né? Todo esse universo de Instagram e TikTok, não sei o quê, provoca isso nas pessoas. Mas é necessário que na prova viva da administração da sua advocacia, essas pessoas sejam confrontadas com a verdade. E aí cabe a quem tem o público, né? Vamos chamar de público, né? Fazer a separação do que é o joio e do que é o trigo. Já me coloquei à disposição, vou repetir, vamos fazer um fórum de debate público, marca um canal aí qualquer famoso e a gente se encontra e vocês assistam e a gente, debate, porque a justiça, as teses são feitas assim, em fóruns de debate com os profissionais que estão a cargo dessa atividade. Então fica aí o meu convite, porque eu gostaria realmente de entender os argumentos, de dizer por que a gente não pode aplicar o CPA, a Constituição e a própria lei de imigração na defesa dos interesses dos nossos clientes, tá bom? Bom, agora deixa eu parar aqui para ver se eu consigo responder alguma pergunta. Deixa eu ver. Boa tarde. Fala do tempo da nacionalidade por manifestação de interesse. Obrigado. Olha, o Gonzalez está dizendo o seguinte. Olha, isso é um tema interessante que também está na petição. Olha, se você não assinou a petição, por favor, assine. Tá lá no link da bio. O que essa petição fala? De uma conferência procedimental, ou seja, de novo usando o CPA, para que o interessado e os órgãos, e a gente está nomeando IRN, ANIMA, Segurança Social, SNS, ACT, IMTT, IFP, para que conversem, dialoguem e vamos apresentar sugestões a respeito, inclusive do marco temporal, porque eu entendo que a partir do momento que a gente está mudando, entra em vigor hoje, ok? Artigo 15 da Lei de Nacionalidade, altera a contagem do tempo para fins de residência, em que a residência, o tempo de residência é contado a partir do pedido da residência quando deferido. E existe aí uma questão, se vai ser através do pedido da manifestação de interesse, se vai ser através do pedido do visto, se vai ser através depois do visto, do ingresso da pessoa em território português, e isso não está regulamentado. E eu gostaria que os órgãos IRN e ANIMA nos ouvissem, porque cabe a nós, principais interessados, ok? Uma fala, um direito de fala nesse sistema, até para entender qual foi a vontade do legislador ao inserir essa mudança na lei. Porque não faz sentido, veja bem, existem pessoas levantando a hipótese que vai ser do pedido de residência. Gente, olha só, pedido de residência, seja no chamamento da manifestação de interesse ou seja no chamamento a partir do agendamento. Lembra lá o 82, inciso 7º, que eu acabei de falar? Ele fala que o pedido de residência tem um prazo de 90 dias. Por que o legislador ia mudar uma legislação toda para contar o prazo do pedido, dizendo assim, olha, em relação à contagem, come 90 dias? Não faz sentido. O sentido dessa legislação é para aproveitar o tempo de residência e não a partir apenas do pedido feito junto à instituição. Porque a própria lei diz que esse pedido ele tem que ser deferido em 90 dias. Então pensa, olha, eu vou acrescer o meu tempo de residência para considerar 90 dias do meu pedido feito à ANIMA. Não faria sentido nenhum.
E seria uma norma bastante restritiva. É como se a gente fala assim, olha, a montanha pariu um rato. Não me parece que seja essa a intenção do legislador. E quando você vai olhar o preâmbulo do projeto de alteração, ele está querendo ser mais protetivo. Portanto, a gente tem que pensar que é para você contar o tempo que você reside em Portugal, mesmo que não com uma residência válida, mas desde que o pedido tenha sido deferido. Portanto, eu entendo que tem que ser desde o pedido inicial da manifestação, mesmo para os casos das pessoas que cancelaram e aderiram à CPLP, ok? Vamos lá, qual é a outra pergunta? Deixa eu ver. Alguém já conseguiu? Sim, Rafael, não só essa como todas as outras. Basta que você esteja enquadrado no artigo. Vamos lá. E principalmente nos casos de urgência, é necessário a gente fazer uma justificativa da urgência, porque o Estado, ele não vai tratar situações iguais, ou melhor, situações de maneira igual se elas têm um prejuízo diferente em relação ao tempo de espera. Portanto, nos casos das pessoas que estão em iminente desemprego, é necessário fazer a justificativa da urgência da troca. Vamos lá. Angelino. Mais alguma pergunta? A pessoa acabou de entrar. Doutora, boa tarde. Então eu posso trocar minha CPLP? Bom, foi o que eu acabei de dizer. Você chegou depois, então dá uma olhada desde o início da live. Então, a Marliara, estou com esse problema com a minha advogada. É muito desagradável. Estou presa aqui há meses nesse país. Não posso viajar nem ir para o meu país de origem. Olha, a Marliara, veja com a sua advogada se você pode agir através do procedimento administrativo e, se for necessário, entrar com uma ação no tribunal administrativo, ok? Vamos lá. Acabou? Mais alguém? Gustavo? Pergunta. Doutora, queria só a sua opinião se é possível processar uma empresa grande tipo Samsung. PH Dino, isso não é o tipo de resposta que eu dê através de uma live, eu não sei qual o motivo. Só para deixar claro, eu não faço defesa do consumidor em Portugal. Estou completamente perdida em relação ao CPLP e cansado sobre o assunto. Olha, Gustavo, eu também estou cansada de falar a mesma coisa e sempre fico com as mesmas perguntas. A pessoa dizendo não conseguiu a residência por conta de um carimbo meio apagado. Cabe recurso? Claro, porque existem formas de você mostrar a sua entrada legal no país. Agora você veja, se o carimbo está apagado, é porque quem fez o carimbo não se certificou que o carimbo estava marcando corretamente. E geralmente ele entrega a folha do carimbo fechada para a pessoa com o passaporte. Ou seja, você não olha lá, para na imigração e fala assim, por acaso carimbou. Não. Ou seja, é uma falha da administração. Se é uma falha da administração, como é que eu posso ser punido? Eu vou ter os meios para provar que a minha residência está regular a partir de... Ou melhor, que a minha residência não, que a minha entrada no país está regular a partir de X. E aí existem meios para você fazer isso. E se for o caso, também fazer uma ação no tribunal administrativo. Olha, eu aconselho vocês o seguinte, sabe? Aqui as pessoas não têm muito hábito de judicializar. Então... Conversou muito com a administração, não deu em nada, judicializa. Mas é para isso eu preciso pagar o advogado. Bom, mas é para isso que o advogado serve. Se você conseguir resolver pelos próprios meios, faça. Agora, eu não entendo como é que vocês ficam um ano esperando que alguma coisa aconteça, achando que a administração vai responder, quando, na verdade, a administração é inerte. Se você não fica lá insistentemente mostrando que ela tá errada, a coisa fica por si só. Como eu acabei de dizer, uma pessoa que fica 8 meses esperando chegar um título de residência, sendo que não foi comunicada de nenhuma infração em relação ao processo dela. Ou seja, tá lá na legislação por causa não imputável ao requerente. Ou seja, a causa é o próprio desastre da atividade administrativa que tá um caos. Doutora, boa tarde. Não sei se a senhora já falou sobre, entrei agora na live, mas... Conta a partir de hoje a data de manifestação de interesse. Já falei, já, então você já ouviu aqui. Ainda não tem procedimento, mas eu quero que seja assim. Por isso que a gente fez uma petição pedindo para sermos ouvidos através de uma conferência procedimental. Ferreira, olha, eu entendo que tem que ser de 2 anos conforme é uma renovação, tá? Bom, tá falando, as pessoas estão falando sobre
A plataforma da AIME está liberando o DUC para pagamento. Do meu irmão está à espera desde 2022. Não consegui entender, tá, Gerson? Porque em 2022 sequer tinha DUC para pagamento de CPLP. Eu sou angolano, cheguei em Portugal em 2022 com visto de turista. Trabalho, desconto. Nunca tive nenhum problema com a justiça. E tenho a CPLP. Dá para trocar pelo cartão? Sim, mas qual é a sua justificativa para a troca? Doutor, uma pergunta. Se alterar a CPLP para convencional, inicia a validade de 1 ano? Não, tem, até porque as residências que iniciam com uma validade de 1 ano são as estudantis. E a do 92, inciso 3º, porque a do 91, ela se inicia com prazo de 2 anos. Minha manifestação foi feita errado. Com uma assessoria, por uma assessoria em dezembro e refez em 2 de janeiro. Cabe recurso, doutora? Aí eu já não sei. Porque se você fez a manifestação errado, aí isso vai valer sobre a manifestação certa. Carlos Alexandre. Bom, não sei. O problema é que para ter acesso ao advogado, você já cobra antes de falar com a pessoa. Deixa eu falar uma coisa, senhor Carlos Alexandre. Ele está contestando a questão da consulta. Eu entendo o seguinte, quando você vai ao médico, antes dele lhe dar o remédio e você ficar bom, ele cobra consulta. O meu tempo, ele é pago, ou melhor, os meus honorários, eles são convertidos em tempo. Essa é a minha moeda. Se a minha moeda é o meu tempo, é necessário que você pague para ter uma consulta comigo, porque é como a coisa acontece. Entende? Infelizmente, eu não tenho solução para isso. Se você quiser uma assessoria gratuita e você contribui para a segurança social, você tem a possibilidade de requerer na segurança social um apoio jurídico, ok? Então, nesse caso, você vai, porque você paga a segurança social, faz parte do seguro da segurança social que você paga, a assistência jurídica, para você ver que sequer isso é de graça, ou seja, você precisa ser contribuinte para ter direito a um advogado do Estado. Portanto, querido Carlos Alexandre, como a minha moeda é o meu tempo, eu acho muito justo que eu cobre para que você para que eu esteja disponível para ouvi-lo e tratá-lo numa consulta. Olha lá, olha o Igor Marques aparecendo aqui. Confio muito na doutora Priscila, porque numa situação específica dele, ele acabou de ganhar uma vultuosa quantia lá no Brasil através de um processo de ação trabalhista. Por isso que ele está dizendo isso. Ou seja, é um cliente aí para falar como é que é o meu processo. Eu não posso ficar enaltecendo se eu sou, né? Enfim, isso. Agradeço muito a sua confiança, tá, Igor? E nós trabalhamos juntos na Petrobras e o Igor agora tá. Quem quiser pedir dinheiro emprestado, entra aí no Instagram do Igor, porque ele tá, ó, cheio da bufunfa, tá bom? Gente, um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Divulguem aqui. Façam esse convite aos juristas. Peçam para marcar um fórum de debate a respeito daquilo que eu venho dizendo. Isso é muito importante, ok? E se conhecerem algum juiz do Tribunal Administrativo, enviem esse vídeo para ele e peço que ele me refute em todos os comentários que eu fiz que não são coerentes com a legislação, tá bom? Beijinho para vocês.